Olá, eu sou o Gabriel Ranier e esse é mais um episódio da segunda temporada do EasyCast, o podcast da Abralimp. Hoje nós temos um tema bem interessante, vamos falar sobre o mercado de locação de máquinas, a tendência desse novo modelo de negócio e desse crescimento também, principalmente pós-pandemia. E eu estou com grandes profissionais aqui desse setor que vão nos dar uma aula sobre o tema. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Inclusive, o primeiro deles é a Alpha Tenant, que é líder em solução de limpeza sustentável, com soluções que vão desde equipamentos até serviços e manutenção. Saiba mais em alphatenant.com.br. Junto com eles também nós temos a Dadupac, que é líder em papel tício no Brasil, com mais de 30 anos de trajetória, dadu.com.br para você conhecer mais. A InService, que é referência em facilities e oferece soluções integradas de serviços de limpeza e infraestrutura. O site é inservice.com.br. A SAMI, que desde 1995 também oferece serviços de mão de obra especializada em facilities. E o site é samhi.com.br. E também nós temos a Cumber, nossa parceira aí, que é uma empresa 100% brasileira, fornecedora de equipamentos de limpeza profissional. Acesse cumber.com.br. Bom, para conversar conosco, como eu falei, nós temos aqui duas grandes referências representando não só organizações privadas, né, as empresas, mas também aqui dentro da Abralimp. Nós temos o Fábio Prado, que é diretor-geral da RACO e também da Câmara de Máquinas aqui da Abralimp. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite. Bom, hoje acho que é um tema muito importante, né, um segmento que é novo até no Brasil, mas eu acho que é uma tendência mundial. Acho que vai ser bem interessante aí o nosso bate-papo. Legal, muito bom. E Renato Peça, que é gerente nacional de contas estratégicas da Alpha Tenants. Muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Fábio. Vai ser uma conversa enriquecedora aqui. Obrigado por contribuir nesse bate-papo. Nossa, vai ser bem legal mesmo. E assim, até para a gente entender um pouco mais da trajetória de vocês no mercado, né, e de como que vocês estão atuando não somente através da locação de máquinas. Fábio, você pode contar um pouquinho da tua trajetória, um pouco da RACO e principalmente da Câmara de Máquinas? Sim, claro. Eu atuo já nesse segmento de limpeza, né, em si desde 2005, vai fazer 19 anos, né, vamos dizer, ano passado atingiu a maioridade, né, e eu até acho que, não sei se coincidência ou não, fui responsável por estruturar os segmentos de locação. Essa vai ser minha terceira vez, né, que a gente está também iniciando o trabalho com a RACO do Brasil, aqui no Brasil, uma empresa do grupo RACO, né, empresa alemã, é uma multinacional focada muito em equipamentos industriais, soluções profissionais. Então essa vai ser a terceira vez que eu atuo bem direto no segmento de locação. E também foi um ano bem movimentado aí para mim, na minha carreira como um todo. Também assumi a cadeira aí de diretor da Câmara de Máquinas da Abralimp. Para mim foi uma novidade e até recebo isso com uma gratidão enorme aí pela consideração e por poder fazer parte do grupo e estar atuando cada vez mais ativamente dentro da Abralimp. Aproveito para convidar aí todos os membros, tanto da Câmara de Máquinas quanto das outras câmeras também, para participar mais junto com a gente, aproveitar o que o associado tem aí de benefício, estando e participando da Câmara, de muita informação de mercado, fazer sinergias, para que a gente possa crescer e evoluir como uma instituição. Eu acho que juntos a gente consegue lograr mais direcionamento, ter vantagens também em algumas requisições e até direcionar um pouco o mercado cada vez mais. A gente sabe que o Brasil ele tem um mercado gigantesco na parte de limpeza, a gente ainda é um mercado que está em franco crescimento e acho que a União e acho que a Abralimp faz isso de uma forma excepcional. Acho que vai ser muito bom para a gente e estou otimista aí até por essa cadeira e estar na diretoria e aproveito para convidar todos aí para participar com a gente. Muito legal, Fábio. E até para quem não conhece, né, a Abralimp, que é a Associação Brasileira de Limpeza Profissional, ela trabalha com vários stakeholders do mercado, como você acabou de citar, né? E aí aqui dentro eles se dividem em gestões através das câmaras, né? Vai ter a câmara dos prestadores de serviço, vai ter a câmara da indústria química, né? Dos produtos químicos, tem a câmara também da de máquinas, que é que você está dirigindo, e
conta um pouco como é que é essa rotina das câmeras, como que faz para participar das reuniões, uns tipos de ações, só para dar um exemplo assim para quem está assistindo. Então, nós temos uma agenda macro, né? Então já temos algumas reuniões ao longo do ano já pré-definidos com alguns assuntos e tópicos que são os direcionadores desse ano. A gente vai falar muito até de locação, né? A gente até tem buscado aí mais informação de mercado, porque é uma tendência mundial, mas também, e esse ano, né? Acho que é um ano bem especial, né? Para a Abralimp e para todos do segmento. Temos a IG Expo, que ocorre em agosto, então temos muitas pautas que vão ser para direcionar e para atualizar tudo que está sendo construído para a feira. E o importante é todos vocês associados tragam também tópicos de interesse específicos para a empresa de vocês ou para o mercado, ou alguma dificuldade ou necessidade que vocês têm para a gente discutir em grupo, que acredito que a dor de um pode ser a solução de outro, e vice-versa. Então a gente tem uma agenda já pré-definida, mas também tem bastante flexibilidade de introduzir novos assuntos e novos tópicos para serem discutidos. Muito bom, Fábio. Muito obrigado. Você que está assistindo, que é associado e é do mercado de máquinas de locação ou de máquinas de limpeza profissional, não deixe de se associar à Câmara, tá? E aqui nós temos também um representante de um desses associados, né? Também um dos nossos patrocinadores e que também pode fazer parte de tudo isso. Renato, conta um pouquinho da tua trajetória e da Alpha Tenant também, por favor. Bom, eu estou há 11 anos nesse mercado de limpeza, atuando junto com a Tenant no Brasil, desenvolvendo o mercado e produzindo soluções de limpeza. Como o Fábio colocou, né, o mercado de limpeza no Brasil, ele cresce ano após ano, mas ainda tem muitas possibilidades. Então, quanto mais ideias e mais a gente se unir junto ao prestador ou junto ao cliente final, é sempre super importante esse recado que ele passou. E a Tenant vem nesse trabalho, né, de engajar e trazer para o Brasil as soluções visando qualidade, produtividade e, no fundo, baixando o custo para o prestador de limpeza. Então, a Tenant já tem 150 anos de mercado, então uma trajetória longa de desenvolvimento de equipamentos e de tecnologia, sempre com esse foco de aumentar a qualidade e reduzir custo no processo de limpeza convencional. Muito bom, senhores, e eu acho que o tema vai ser muito legal aqui, porque a gente vai explorar também um modelo de negócio que está virando tendência mundial, né? Quando a gente fala do pay-per-use ou quando a gente fala do as a service, né? Aquilo da gente não mais adquirir tudo, mas a gente também usar só quando for necessário, eu acho que é uma tendência, eu sou suspeito para falar, tanto porque eu sou da Findme, que é uma empresa de software, as a service, a gente vende esse serviço, e também porque eu sou da geração que não quer mais comprar casa, né? Então eu acho que isso também já reflete no comportamento humano, né? Como que isso está acontecendo dentro do mercado de locação de máquinas, né? Como que é esse modelo de negócio hoje no Brasil, principalmente? Como era há uns anos atrás? Como que vocês podem... Por onde que a gente pode começar? É um mercado, né? Até como você mesmo colocou, né? As novas gerações, elas preferem pagar pelo uso e não pela posse, preferem ter mobilidade. Eu acho que são gerações que hoje são tomadores de decisões dentro das empresas também. E a gente vê que o mercado de locação, o modelo de locação, ele no curto prazo ou longo prazo, ele traz vários benefícios. Que não só o de você conseguir se programar com os custos mensais, então você tem uma definição um pouco melhor, né, e projeta os gastos a longo prazo de uma forma melhor, mas também você tem alguns benefícios que você não tem mais o ativo, você consegue organizar a empresa no modelo um pouco mais fácil de gerenciamento quando a gente fala financeiro e fiscal. Então, eu acho que são várias vantagens. O mundo ele já tem essa tendência, a gente sabe que nos Estados Unidos é muito forte, e aqui no Brasil a gente pode fazer um paralelo muito forte com o mercado de locação de automóveis. Ele era um mercado muito institucional no início e agora ele passou muito a pessoa física também. Então a gente tem um modelo gigantesco e, é claro, as locadoras depois ela não só ganha na locação, mas ela pode vender depois como seminovo o próprio veículo. Exato. E isso é o que, para nós, fabricantes de equipamentos, a tendência é que a gente siga muito nesse modelo também. Muito bom. E, Renato, você também
já está há bastante tempo dentro dessa posição, né? Seja na AlphaTenant ou no mercado. Como que você viu essa transição, assim, né? Há uns anos atrás, vocês mais vendiam do que locavam e isso veio evoluindo? O mercado de locação, ele sempre existiu no Brasil, mas há 10 anos atrás ele era muito mais com o consumidor final, institucional, e ele veio crescendo ano após ano e foi se modificando, como o Fábio colocou aqui, para atender outros nichos de mercado. E junto com essa nova geração que chegou, com pandemia no meio, né, ele foi se desenvolvendo e criando soluções, e hoje a tendência do Equipment as a Service chegou para o Brasil e está se espalhando rapidamente, desde do consumidor institucional, de uma frota de equipamentos, desde do consumidor, pessoa física ou mesmo institucional de uma locação pontual, né? Porque ele entende e viu o benefício nesse modelo versus o modelo de compra. E vocês citaram a pandemia aí, porque eu imagino que tenha sido um grande, na verdade foi, né, um fato que foi um grande baque para todo mundo, todas as empresas, todas as pessoas, e que mostraram essa dinâmica que você citou, né, Fábio? Ou seja, as coisas podem parar, a demanda, a quantidade de serviço pode diminuir drasticamente de uma hora para outra, e você tem que ter flexibilidade para lidar com essa dinâmica de mercado, né? Eu acredito que isso tenha sido um dos principais aprendizados, né? Sim, a pandemia, acho que ela foi um aprendizado, né, para a vida e para os negócios, né, que ela acabou trazendo muitas tendências e acelerou muito o que a gente já via para o futuro. Ela acabou antecipando aí pelo menos uns 10 anos. A gente viu o e-commerce, né, explodindo na época da pandemia. A parte de serviço, e ela cresceu num volume gigantesco. A gente viu uma explosão de aluguéis para pessoa física também. A gente tem várias franquias de locadoras para equipamento. A gente viu o pessoal ficou mais em casa, então teve cuidados mais para casa. Então alugou uma lavadora de alta pressão, um equipamento de vapor, uma extratora para limpar um sofá, um veículo. Então isso foi um crescimento gigantesco, e a pandemia ela acabou antecipando essa realidade para a gente. E uma coisa também que a gente vê ao longo dos anos, que vem evoluindo para serviço, né? Quando a gente fala, ao invés da posse, se pagar pelo serviço, a gente vê assim, que as indústrias, principalmente, elas tentam focar cada vez mais no seu modelo de negócio, na sua principal função. Por exemplo, uma indústria alimentícia, ela quer focar o quê? Na produção de carne. Ela não quer se preocupar, por exemplo, com a limpeza em alguns segmentos. Então, ela contrata serviços. Ela não quer se preocupar com o equipamento que ela vai ter lá, porque ela não vive daquilo, né? Não é o direcionamento principal daquela indústria. Então, para ela, é melhor ela alugar, fechar um contrato de manutenção que prevê uma disponibilidade de máquina também, e isso não vai afetar a operação dela. Então, cada vez mais, tudo que como que eu posso dizer, ao redor do motivo-chave, né, da produção, você tem essa tendência de terceirizar ou serviço, ou equipamento, ou partindo para essa parte de aluguel também. Perfeito, Fábio. Eu estava até conversando com o Renato aqui antes, né, que a gente falou disso, que a empresa, né, então ali o hospital, ele vai focar no core dele, né, ou a empresa de serviço vai focar no core dele e vai terceirizar a limpeza para um prestador de serviço de limpeza profissional. Mas essa terceirizada também geralmente terceiriza a máquina que não é o core dele, né, Renato? Você tem a prestadora de serviço, ou mesmo o cliente direto, como o Fábio falou, né? Ele está preocupado no core dele, no business dele, e ele muitas vezes chama parceiros para buscar soluções de melhor custo-benefício, seja para o químico, seja para o equipamento, né? E a locação traz uma previsibilidade de custo que com a venda ela oscilava bastante, né? E com a pandemia, como o Fábio também colocou, você teve de uma hora para outra uma preocupação com o ativo, uma massa que a dinâmica da pandemia trouxe que você não tinha antes. E com a locação você passa a não ter essa preocupação. Uhum. Porque o contrato, por mais que ele seja dinâmico, a locação também pode ser. Então você começa com o equipamento A e você pode ir mudando conforme a vida daquele contrato ou daquela solução que a pessoa procura. Quando você tem um ativo, isso se torna um pouco mais inflexível. Então,
Esse conjunto todo, aliado aí à preocupação ambiental, né, que na locação você pode utilizar um mesmo equipamento para alocar várias vezes, e quando você compra um ativo, o descarte nem sempre é da maneira correta, todo esse contexto acaba contribuindo para ser um mercado em franco crescimento aqui no Brasil. Muito bom. E eu acho que uma das coisas que contribuíram também, eu imagino, é a exigência de que a limpeza seja mais eficiente, né? Porque o Renato até falou aqui que um dos principais concorrentes de vocês é o pano e rodo, né? O pano e rodo. Então, os clientes estão exigindo cada vez mais que essa limpeza seja mais efetiva, e para a terceirizada ali também, muitas vezes é mais produtivo ela ter 1 ou 2 pessoas e máquinas do que ter um time gigantesco que não vai ser a mesma produtividade. Eu tô certo disso? Correto. Sem dúvida. E acho que, pegando até, voltando um pouquinho na parte de pandemia, né, a limpeza ela era um pouco de bastidor. Não sei se vocês repararam, por exemplo, você ir no supermercado, você não via a limpeza ali, porque ela era feita após a loja fechar. Sim. Então você tinha ela muito de bastidor. Hoje, ela é um ativo, ela gera valor àquele ambiente. Então você vê máquinas circulando durante o horário de trabalho, você vê máquinas durante o horário de loja aberta, para mostrar para o consumidor e para o usuário daquele ambiente que o ambiente está sendo mais limpo e está sendo cuidado. Isso você gera valor ao seu ambiente. Então também foi mais uma mudança que trouxe, e volto, né, reforçar a parte de locação. Porque a locação você coloca numa planilha, você tem aquele valor mensal praticamente fixo, principalmente quando você fecha um contrato de manutenção junto, do que quando você compra uma máquina. Claro, você não tem aquele custo mensal, mas você teve que fazer um aporte de capital inicial, e ainda depois você não consegue prever o gasto com manutenção. Isso é muito próximo de carro, né? Você compra um carro, você anda 1.000 km por mês, seu gasto é 1. Se eu andar com ele 5.000 por mês, as manutenções vão ser maiores. Então, hoje, com o contrato de locação, você consegue ter uma previsibilidade de gastos também. E fora alguns benefícios, né? Que eu acho que a gente poderia citar, benefícios fiscais, principalmente. Quando a gente fala de uma empresa de lucro presumido, você tem os benefícios de PIS/COFINS, que você não paga na nota, e também tem o benefício que isso entra como um custo da operação e ela reduz o seu resultado. Isso reduz também o imposto pago no final do ano corrente. Então você tem alguns benefícios que a locação pode trazer, tanto fiscais quanto financeiros também. Muito bom. E isso é interessante, que é uma coisa que foi mudando ao longo dos anos, né, Fábio? A maneira como as empresas enxergam o custo de aquisição do equipamento e na previsão de orçamento, como eles enxergavam e como eles enxergam a locação, né? Por conta desses créditos fiscais e por conta da análise de CAPEX de muitas empresas, a locação, antes considerada uma linha que era um custo diferente, hoje, com esses benefícios e com toda a tecnologia e tudo isso que a gente está conversando, ela passou a ser considerado de uma outra forma que viabiliza mais o modelo de negócio. E junto com a melhoria dos equipamentos, como o Fábio falou, né? A gente antes só podia utilizar uma lavadora de piso à noite e olhe lá, né? Então, as máquinas avançaram, se tornaram mais silenciosas, a prestação de serviço viu valor no equipamento para entregar um piso versus uma limpeza manual muito melhor. Sim. Com o incremento hoje das máquinas autônomas, né? Você vê máquinas rodando, limpando malls de shopping, halls de hospitais ou aeroportos, enfim, todos os locais durante o dia. E isso acaba virando um marketing positivo do que era antes, né? Que a limpeza era sempre tratada em segundo plano do processo todo ali do lugar. E para a gente, né, para mim que estou mais inserido na ponta do prestador de serviço, né, que a gente oferece a plataforma para as empresas de terceirização, é uma mudança de conceito também, porque os prestadores de serviço antes vendiam, né, muitos até hoje ainda vendiam hora homem, né, então tipo assim, quantas ASG eu vou colocar aqui dentro do estabelecimento? E agora com as máquinas eles podem vender o conceito de solução mesmo, né, eu vou te garantir que esse ambiente vai estar limpo 24/7, né, por exemplo, ou vai ter uma rápida limpeza quando for necessário, e aí a quantidade de pessoas que eu botar aqui é indiferente, né? Essa é uma boa pauta até para um próximo podcast, né, Fábio? Dá para ficar aqui um tempão falando disso. Como o mercado contrata hoje e ainda pode contratar, né? Ainda a gente vê muita contratação de
de homem versus local para limpar e não solução de limpeza, mas vem mudando, né? E isso que faz o mercado de limpeza no Brasil crescer tanto e, consequentemente, as possibilidades de mecanização, porque você entrega a solução e não somente homem versus custo, né? Mas ainda existem várias barreiras, e, como a gente sempre fala, né? O nosso principal concorrente ainda é a limpeza manual. Então, é por isso que o mercado cresce tanto versus quando você compara outros índices de crescimento, pelas possibilidades que a gente ainda tem para trabalhar. Demais, para mim é meio impensável você ver um shopping gigantesco sendo limpado no pano e rodo, né? Sim. E até só pegando esse gancho que você comentou, né, dos contratos homem-hora e dessa evolução que vem acontecendo no nosso mercado, e a gente espera que isso, né, se desenvolva e a gente tenha aí uma precificação muito mais voltada pela limpeza da área X e não pela quantidade de pessoas, a quantidade de equipamentos. E isso ela tem também, acho que a Abralimp tem um papel fundamental nisso, que são os treinamentos, a capacitação das pessoas. Legal. Que isso você hoje, né, para fazer uma limpeza, né, com mop, com pano e rodo, vamos dizer assim, e uma limpeza com uma lavadora de tripulada, ou até, né, conseguir acompanhar um equipamento autônomo, você demanda de uma melhoria também, de uma capacitação maior dessa mão de obra. Sim. E eu acho que algumas entidades, né, a Abralimp faz isso com muita excelência, né? Nós temos alguns cursos ao longo do ano e acho que os associados poderiam aproveitar bastante isso também para desenvolver essa equipe, porque a hora, né, nesse desenvolvimento futuro que a gente espera, quem tiver com a capacitação e com a equipe pronta para isso também vai estar à frente aí dos seus concorrentes, vai conseguir precificar um contrato de uma forma melhor e mais lucrativa. E acho que fica aí mais um convite para os nossos associados participarem bastante ativamente, sugerir também alguns cursos, algum direcionamento para que a gente possa desenvolver e ajudá-los com isso também. Legal, Fábio. E você me trouxe uma visão que é a visão de quem está lá na ponta, né? A gente está falando do modelo de negócio, da solução, que o cliente final, os benefícios para toda essa cadeia, né, de empresas que estão envolvidas nisso, mas eu imagino que também tenha muito benefício para o usuário, né? Porque fazer uma limpeza com uma máquina deve ser muito menos desgastante do que fazer com o tal do pano e rodo, né? Eu imagino que, laboralmente falando, seja mais saudável também, né? Sem dúvida, desde a limpeza do equipamento mais básico, elétrico e homem a pé, que a gente chama, onde ele vai empurrando o equipamento, é muito mais fácil e mais produtivo do que a limpeza convencional com pano e rodo. Se você somar isso ainda, o risco de acidente, risco de exposição a produto químico e risco de queda pelo piso molhado, a limpeza mecanizada fica muito mais fácil de ver valor do que era feito antes, né? Você acaba aumentando a produtividade da pessoa, né, do colaborador. Às vezes ele sozinho, vamos dizer, para varrer um galpão, uma área, ele demoraria X horas, sendo que com o equipamento, mesmo que manual, ele vai reduzir esse tempo de trabalho por 5, se for máquinas maiores, pode reduzir até por 100 vezes a capacidade do que uma pessoa com apenas manual conseguiria fazer. Então ainda se aumenta a produtividade. Eu acho que valoriza também o serviço. Sim. E se capacita. Profissional, então ele vai ser capacitado, então ele vai estar se desgastando menos no trabalho, vai estar indo para casa menos cansado, o que permite que ele fique mais engajado. E são coisas, né, que contribuem diretamente para a retenção desse funcionário também, que a gente sabe que é um dos grandes desafios desse mercado, né? Segurar esse turnover aí, né? E falando especificamente da locação, quando você tem um sistema de locação, um contrato, o colaborador que utiliza o equipamento acaba utilizando de uma maneira melhor, porque em geral é um equipamento bem cuidado, porque ele está sendo monitorado, está sendo gerido por mais pessoas, e isso traz uma valorização para esse profissional. Então é mais um ponto para você valorizar ali dentro do dia a dia dele, e uma coisa acaba puxando a outra, né? Ele se sente valorizado, ele cuida mais do equipamento, ele produz mais e o cliente final vê mais valor do resultado. E isso que você citou, Renato, é muito legal, porque é o cliente entender que
ao invés de ele comprar, ele estar locando a máquina, ele também está locando um serviço, né? Então vem um cuidado para manter essa máquina sempre atualizada, com boa manutenção, ou até mesmo, né, a própria locadora de equipamentos, né, a fabricante que está alocando equipamento, ela vai dizer, opa, sua máquina já tem uma mais nova, tem uma com a tecnologia melhor e tal, porque às vezes quando o cara já está com aquele custo afundado, né, ele faz, putz, vou demorar aqui para poder trocar. E não, no contrato de locação, às vezes é só aumentar um pouco mais a mensalidade e ele já tem a tecnologia a seu favor, não é isso? Isso mesmo. Acho que esse é um dos grandes pontos também de benefícios do aluguel, é que você consegue atualizar, né, seus equipamentos de uma forma mais rápida e sem custo, sem gasto ali de caixa, né? Porque você já coloca isso no planejamento de custo operacional. Então, realmente, é um dos benefícios que a locação ela veio para facilitar, e até o ponto que você colocou, às vezes um contrato que já está em andamento, a empresa precisou expandir, precisa aumentar a área, você consegue mexer nesse contrato, né? Substitui o equipamento, faz um aditivo de contrato, então você tem muito mais flexibilidade do que esperar um novo CAPEX para você conseguir jogar investimento, às vezes só consegue para o próximo ano, próximo ciclo financeiro. Então o aluguel ele te dá uma flexibilidade, uma mobilidade muito melhor, tanto quando a gente fala da operação, financeiro e fiscal também. Bom. E quando a gente fala em locação, principalmente a locação com manutenção incluída, né, você está vendendo disponibilidade de equipamento, né? Então, o locador e o locatário estão em sinergia e entregar aquele serviço disponível o maior tempo possível. E aí você tem que analisar de uma maneira diferente de quando é uma venda, né? Que você tem ali o ativo, tem todo o custo desse ativo e tem o custo para manter esse ativo. E não é, como a gente falou, né? Ele não é estável. Ele depende muito de como é usado, da vida desse equipamento, ele é bastante instável. E a locação, você traz essa estabilidade e traz um valor agregado ali de gestão daquele ativo, de saber se ele trabalhou, se ele não trabalhou, quando ele teve manutenção, quando ele precisa de manutenção, né? Fazer uma preventiva até para evitar. Você traz um mundo de possibilidade de gestão, né? E isso no fundo entrega valor, né? É diferente de somente quando você compra aquele ativo e você é responsável por cuidar. Sim, e Renato, você me contou também que vocês lá na Alfa mensuram muita coisa, né? E você tinha me trazido um dado de manutenção, né? Tipo, se eu tenho uma máquina e essa máquina quebra, é um período para Sim, o mercado como um todo, né? Se você compra um ativo, podemos falar de qualquer coisa aqui, não só de máquinas de limpeza, né? E você pede uma manutenção, você demanda de várias autorizações para que essa manutenção chegue ao final. Então, eu chamo uma visita de um mecânico, de um técnico, eu preciso autorizar para aquela visita acontecer. E aí eu preciso comprar a peça para o mecânico poder retornar, né? Ou, se ele tiver a peça, ele tem que emitir depois uma outra cobrança de peça. Essa medição de tempo, em geral, ele é mais de 3 vezes maior do que um processo de locação. No processo de locação, a responsabilidade é toda da empresa que está te locando. Então, você precisa entregar disponibilidade. Se você vai trocar o equipamento ou se você vai agilizar o envio da peça, o custo para quem está locando é o mesmo. Uhum. E quando você põe isso nos pilares ali de vantagens, né, versus a venda, a locação passa a entregar um valor bastante interessante. Né? Sim, até acho que um ponto bem importante que o Renato comentou, e até peço uma ajuda aí mas o mercado, né, os fabricantes, a gente tem partido muito assim, você tem o contrato de locação, que é disponibilidade da máquina, e contratos adicionais que são de serviços. E aí você tem desde o contrato simples de manutenções preventivas, né, que são visitas mensais ou trimestrais, aí define isso de acordo com o contrato, e você tem até contratos full service, que demandam até uma máquina sobressalente no caso de quebra. Então, você consegue se ajustar à demanda do cliente. Por exemplo, se ele tem um contrato que vincula uma multa, se ele não conseguir limpar uma determinada área, ele se preocupa de ter um equipamento 100% operacional. Então, ele investe um pouco mensalmente a mais, mas algo que vai garantir ali a máquina dele funcionando 100%,
ao invés de ter que comprar uma máquina sobressalente para atender aquele contrato. Ficar naquele estoque, guardando, que na visão do empresário não faz o menor sentido. Né, que a locação, e mesmo um contrato de manutenção, né, que até é um parênteses aqui na locação, você consegue ajustar mais a expectativa versus a realidade e o que você vai entregar de fato, né? Esse é o grande desafio, né, do prestador ou do cliente final, né? Você ajustar o custo a todo esse contexto de expectativa e realidade do que você consegue fazer. E eu acho que, na verdade, acho que as principais teorias de sucesso do cliente, né, de Customer Success mesmo, é que o sucesso do cliente está no atendimento da expectativa, né? Então, se você consegue alinhar bem isso e ter condição de entregar isso, o sucesso é alcançado e, consequentemente, o crescimento da sua empresa, a retenção da carteira e assim por diante. E olhando para o lado do fabricante, né, assim, dado todos esses benefícios que a gente já falou para o cliente final, para o tomador desse serviço, existe fabricante de máquinas hoje que não loca ainda aqui no Brasil? Por exemplo, vocês conhecem? Eu acho que dos grandes players, acho que todos trabalham com... Todos já locam. A não ser que tenha algum nicho de mercado que eu desconheço, que ainda... Mas é porque os benefícios são muito claros, né? Então, tipo assim, ele tá criando uma recorrência, tá tendo um cliente mais próximo dele, tá conseguindo adicionar uma camada de serviço também ali. Hoje o que eu vejo assim, dos fabricantes, eu acho que a maioria trabalha com locação, porém, com certeza, a longo prazo. Então, locações acima de 1 ano de contrato. Sim. E aí você tem alguns fabricantes que possuem até um parque de máquina maior, tudo que ele tem a capacidade de fazer locações de curto prazo, mensal, semestral, até diária. Então, alguns fabricantes já conseguem fazer isso. E, né, o parênteses com a modalidade de veículos está muito grande, né? Hoje você pega a Toyota, ela tem um modelo dela, o Quinto, que você consegue alugar pela Toyota diária, mensal, anual. Então, o nosso modelo, né, como fabricantes, ele também está seguindo muito nesse sentido. E hoje nós temos, para contratos de longo prazo, algumas ferramentas financeiras também que ajudam ao próprio fabricante a ter um fluxo de caixa mais saudável, né? Então, a gente tem alguns operadores financeiros que a gente vende essa máquina para o operador e ele aluga para o cliente. Legal. Então, para o fabricante é uma modalidade de venda e para o usuário ela é uma modalidade de locação. Então você acaba fazendo uma triangulação financeira muito saudável e rentável também. Então você tem essas maneiras para conseguir manter um fluxo saudável por caixa. Porque o que algumas empresas evitam um pouco ainda a locação é porque você tem que ativar o equipamento, ou seja, você tem um gasto ali de caixa, descapitalização. Você deprecia ela ao longo do ano e você tem esse retorno no longo prazo. Então, algumas empresas também ponderam isso, mas temos outras ferramentas para facilitar. E até voltando um pouquinho no ponto que o Renato comentou sobre a morosidade, às vezes, de algumas aprovações de contrato, grandes corporações que têm vários aí, né, caminhos para se aprovar uma manutenção, para se aprovar uma compra, também eles estão partindo para o aluguel, porque comprar uma máquina tem que estar vinculado a um budget. E às vezes você está no início do ciclo financeiro, você só consegue comprar daqui 12, 10 meses. Isso às vezes pode impactar a operação. Então você parte para uma alocação que entra como um custo de operação, né? Um gasto ali, até às vezes com um custo de manutenção. Sim. E aí essas empresas, elas preferem também fazer um contrato que até contemple fornecimento de consumíveis. Às vezes você tem dentro do contrato fornecimento de produto químico, de lâmina de rodo, das escovas de varrição. Então você consegue colocar pro locador, para o locatário, né, uma demanda gigantesca de modalidades de aluguel também. Acho que isso que está fortalecendo muito esse crescimento do Legal. E eu acho que é isso. No final do dia, o cliente está querendo a disponibilidade da máquina a todo momento e ter que ficar cuidando, gerenciando tudo isso, só vai prejudicar o serviço que ele está prestando para o cliente final, né? Muito bom. Sem dúvida. Você tem a modalidade de pay-per-use, acho que ainda está não está tão madura quanto a alocação de longo prazo, mas você já tem grandes redes fazendo esse tipo de aluguel. E atingindo um consumidor que ele não atingiria antes, né? Que é o consumidor final B2C ali, né? Exatamente, que aí você abre um leque de possibilidades que você não tinha. E está muito linkado com outros mercados, né? Como
de veículos, que acho que é um dos maiores e está mais próximo de todo mundo. Sim. É uma tendência mundial que veio forte e os outros mercados como o nosso acabam seguindo esse modelo de negócios. Né? Sim, e eu acho que da mesma forma como a gente às vezes, para quem tem pessoa física, né, tá numa casa, ou às vezes tem um quintal grande, vai precisar de uma máquina para uma limpeza mais robusta, mas vai fazer isso uma vez no ano, ou 2 vezes no ano, então ter esse acesso, eu acho que também é uma tendência bem grande, né? E falando em tendência, eu acho que, quero ir já para a reta final aqui, eu acho que a gente está numa posição bem legal de já ver, falando de tecnologia, né, a gente está vendo grandes evoluções aqui, né, então como que vocês veem a aplicação dessas novas tecnologias como 5G, IoT, inteligência artificial, entrando também dentro desse mercado, dentro das máquinas de limpeza? O que eu vejo, assim, a gestão, né, de ativo, ela tem evoluído muito com essa parte de IoT, que você consegue acompanhar, né, online ali onde está o equipamento, que hora que ele ligou, que hora que desligou, você consegue gerar até alertas, né, era para ele estar funcionando, não funcionou, ou você consegue conectar com a placa do próprio equipamento, sinais de aviso, de manutenção, ou de desgaste já de algum componente. Então isso vem para facilitar muito a gestão do ativo. E fora isso também, você consegue fazer com que o equipamento ele se torne algo com uma produtividade muito maior. Né? E aí do nosso lado, como fabricante ou como fornecedores de soluções, né, que a gente tem evoluído muito nisso, às vezes você tem um contrato, você colocou uma máquina, ela está superdimensionada, o cliente está usando pouco a máquina. A gente consegue hoje sugerir uma substituição. Para você essa máquina talvez não seja mais indicada. Você consegue trabalhar com uma máquina menor ou com uma máquina maior, que às vezes você trabalha com ela subdimensionada também, você aumenta o custo de manutenção. E ali você consegue colocar uma máquina às vezes mais adequada, vai reduzir a quantidade e o custo de manutenção e você otimiza toda a cadeia. Né? Então você acaba evoluindo toda a parte de serviço, qualidade, retorno, agrega valor. E aí colocando um pouquinho na parte de locação, o que é muito interessante para nós como fabricantes e importadores de equipamentos é a fidelização do cliente. Quando você aluga um equipamento, você tem um contato ali com o cliente praticamente mensal, né? Você vai acompanhar a máquina e você consegue mostrar para o usuário também, para o seu cliente, qual é a capacidade sua de atendê-lo de uma forma com excelência. Que quando às vezes ele compra um equipamento, às vezes até por dificuldade de contato, às vezes a máquina para, a gente só fica sabendo daqui 30, 40 dias, porque foi quando ele voltou às vezes para usar a máquina, ou porque quando alguém reclamou, e ali parece que o atendimento não foi bem feito pelo fabricante. Mas às vezes a morosidade, né, de todo o processo também pode acontecer isso. E para a gente, quando tem um contrato de locação ou de serviço, de manutenção, a gente acaba tendo essa aproximação com o cliente, né? A gente tem esse acesso facilitado e aí você consegue ter aí grandes parcerias, né? Clientes, né? Essa relação cliente-fornecedor de longo prazo, que acho que uma relação, quanto mais longa, ela mais saudável também, porque cada um começa a entender a demanda e a capacidade de outro em fornecer. Perfeito, Fábio. É um dos modelos que tem evoluído bastante, Fred. Concordo muito com isso, eu acho que de fato, essa recorrência abre várias oportunidades de criar esse relacionamento, né, de agregar no serviço. Renato, o que você acha aí disso também que a gente falou, mas também das novas tecnologias que estão surgindo? O nosso mercado ele é uma venda de relacionamento, né? Então, como o Fábio comentou e eu concordo, né, quando você tem, seja um contrato de manutenção ou de locação, a venda também é possível no nosso mercado. Eu acho que é muito de relacionamento também. E o pós-venda que você oferece muda muito a forma como isso evolui dentro daquele relacionamento com o cliente, mas a tecnologia tem nos dado ferramenta, a nós como fabricantes e ao cliente final, de gestão que antes você não tinha. E hoje você, através, seja de uma locação ou de manutenção, você mede KPIs de equipamento e você traz um planejamento que você não tinha para manutenções preventivas ou mesmo corretivas. E eu não tenho dúvida que esse mercado vai evoluir muito rápido, com agora a chegada da inteligência artificial.
de até a maneira com que você está medindo aquele equipamento trabalhando, o que eu devo arrumar ou não, ou qual a previsibilidade daquela peça especificamente ter manutenção. E aí eu, de novo, né, volto na questão da disponibilidade, que você entrega mais com menor custo. E aí você, no final, você consegue, o mercado todo ganha, porque a locação passa a ter um valor menor, porque eu estou gastando menos para manter. E essa cadeia toda gira muito em conexão com o que o mundo pede hoje, né? De você ser assertivo e de você fazer a gestão e não simplesmente ser reativo. E eu acho que isso também a gente está falando muito da manutenção, da gestão do equipamento, mas eu acho que isso também vai permitir muito mais dados para tanto o usuário de performance da máquina, né? Porque a gente vai conseguir entregar isso também através da inteligência artificial e o IoT, mas também para vocês, fabricantes, entenderem melhor a produtividade dos equipamentos, entenderem melhor até questões de custo, de como que você pode incrementar o modelo de negócio. Eu acho que quanto mais a gente entender as máquinas, melhor a gente vai saber usá-las, né? Vendê-las e assim por diante. E você medindo esse contexto todo, o cliente final, ele consegue saber se aquele equipamento é o ideal, se ele está pagando muito ou pouco por aquilo, e nós, como fabricantes, vamos conseguir nos desenvolver para atender melhor algum nicho de mercado que eu, através da linha que eu tenho, eu não estou conseguindo, mas eu só sei disso se eu medir. Uhum. Isso fica muito mais dinâmico com a chegada da tecnologia e da inteligência artificial. Eu imagino que gosto bastante também de linha de produção, da fábrica mesmo em si, e essas tecnologias chegando no chão de fábrica também deve, né, fazer uma disrupção, né, no mercado. Se você analisar, né, os últimos anos, né, com impressoras 3D e o incremento da inteligência artificial no desenvolvimento tecnológico ali da engenharia, isso assim, cresce e abre um leque de possibilidades enorme. Muito bom. E a parte de dado, né, a IoT, acho que tem evoluído muito em todos os segmentos, né? A gente tem, até historicamente, né, se falava muito, os dados é um novo petróleo, né, por causa do valor que isso traz. E acho que quanto mais dados a gente tem, tanto da operação, do equipamento, de pessoas, de mercado, mais assertiva são as decisões, né? Mais assertivo é o direcionamento estratégico também de uma empresa. Então, hoje a gente vê, né, muita empresa com inteligência de negócio, inteligência de mercado já incorporado, né, um segmento ali, às vezes dentro de um marketing também, e isso ela vem trazendo cada vez mais lucratividade para a empresa, né? Então, e o dado ele vem não só para definir a parte operacional, mas também acho que ele acaba refinando a assertividade para você montar um contrato. Então, hoje, por exemplo, você vai vender numa mineradora. O ambiente ali é um ambiente pesado, inóspito, é diferente de se alugar para uma variação de um galpão, né? Então, e com esse dado, né, você tendo duas máquinas trabalhando ali, você começa a conseguir precificar e aí fica mais justo, tanto para a mineradora, que ela vai ter uma demanda maior, quanto para um locador de galpão, que tem uma necessidade daquele equipamento um pouco mais leve, ele vai pagar menos por aquilo. Então, acho que isso, o dado, ele vem cada vez mais para ajudar essa parceria, evoluir o mercado, evoluir muito a lucratividade dos negócios para que a gente possa crescer e investir em pessoas, equipamento, treinamento, ao invés de você perder, às vezes, um valor que estaria ali já na informação do dado que ele já está trazendo no mês a mês. Muito bom, Fábio. E a gente está vendo aqui que tem realmente um mundo de oportunidades. Você que trabalha com locação de máquinas ou fabricação de máquinas para a limpeza profissional, você já viu aqui, isso aqui é só um pedaço, né, de tudo que você pode aprender estando na Câmara de Máquinas, estando associado à Abralimp, estando trocando com esses profissionais no mercado e aproveitando a tendência de crescimento, que eu acho que a gente ainda está só no começo, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para vir pela frente por aí, né, gente? Sim, é um mercado que tende a evoluir muito, né? São modelos já lá na Europa, Estados Unidos, muito consolidados. E no Brasil a gente vê um crescimento gigantesco. E até aproveito aí também, né, fazer o convite não só da Câmara de Máquina, mas das outras câmaras também, compartilhar com a gente casos de sucesso, ideias, necessidades, né? Tem o pessoal da Câmara dos prestadores de serviço também, que são usuários e clientes rotineiros desses modelos. Às vezes também trazer uma ideia, precisaria que
tivesse uma modalidade específica, uma melhoria aqui, para que a gente consiga evoluir em conjunto, né? Quanto mais informações, mais gente pensando, mais dados, melhor a gente consegue desenvolver esse mercado. A Abralimp, ela sempre, através dos cursos, dos eventos, ela fomenta o mercado e é uma troca muito rica de informações, né? Seja de prestadores de serviço ou de fabricantes, e ali você tem a oportunidade de agregar conhecimento e trocar experiências, né? E aí eu convido também, né, faço o meu convite, quem não está, participe, porque é muito rico e essa é a tendência do mercado. Como o Fábio falou, o que hoje já se faz na Europa, nos Estados Unidos, já está chegando no Brasil e a Abralimp sempre está junto com essas tendências e oferecendo ao mercado como um todo as soluções, aquilo que tem de mais moderno. Muito bom, muito bom. E além da Abralimp, você também pode estar informado sobre esses temas e sobre gestão, liderança e várias outras coisas na nossa revista IG Plus. Então acesse o site revista-igplus.abralimp.org.br e confira a matéria Como ter sucesso na liderança de equipes, entre várias outras que estão já disponíveis nessa edição. Senhores, eu quero agradecer imensamente todo o aprendizado no tempo de vocês aqui. De fato, eu acho que a gente pode trocar um pouco sobre o modelo de negócio, mas aprendi muita coisa que eu não sei ainda, né, não sabia ainda sobre esse mercado. E eu queria passar para vocês também, fazer esse agradecimento, considerações finais, o que vocês querem deixar aqui. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, me coloco à disposição aqui da Abralimp, do IGCast para novas discussões. Acho que é sempre muito bacana conversar sobre o mercado de limpeza, sobre mecanização e representar a Tenant aqui é uma alegria muito grande e me coloco à disposição para continuar essa conversa em outros canais, em outras redes sociais. Legal. E a Tenant também está à disposição, nós temos academias de limpeza e estamos juntos com a Abralimp também nos cursos, então a todos que queiram buscar informação, nós estamos sempre à disposição para qualquer tipo de situação. Perfeito, Renato, obrigado. Eu também gostaria de agradecer o convite. Acho que é gostoso falar de assuntos que estão evoluindo e coisas que vão trazer melhorias para o mercado, né? Acho que a gente tem tentado bastante, vamos tentar cada vez mais, junto com o IGCast, com a Abralimp, com o IG Plus, né? Que tem bastante informativo também. E agradecer a todos aí, espero que tenham gostado do conteúdo. Também fico à total disposição, precisar tirar dúvidas. Quem tiver interesse também, se filiar aí com a gente na Abralimp, total disposição. E agradecer ao Renato aí também por essa troca de informações, muito importante. Vou bater bastante papo aí sobre esse assunto, que acho que a gente tem bastante sinergia, bastante coisa aí para evoluir. Somos de empresas concorrentes, mas empresas parceiras no mesmo segmento, né? Eu acho que é isso que é a mensagem que a Abralimp vem e fortalece cada vez mais essa união, né, da indústria do mesmo segmento, para que a gente consiga crescer e evoluir cada vez mais. Perfeito. Isso é realmente uma das grandes lições que eu vejo aqui na Abralimp, né? Que é isso de unir pelo bem do mercado, né? Que se o mercado cresce, todo mundo cresce junto com isso, né? E ainda tem muita limpeza para se profissionalizar e se digitalizar e se mecanizar nesse Brasil, né? É isso mesmo. E, bom, você que está assistindo, também quero agradecer a tua audiência, quero agradecer teu interesse aqui. Se você quiser aqui continuar o papo ou a instrução, a educação, né? Então acesse as redes sociais da Abralimp, da Uniabralimp também, abralimp.org.br e uniabralimp.org.br. Eu sou Gabriel Renier, esse foi mais um episódio do IGCast e até o próximo.